Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês. Quarto ano é uma turma que eu adoro, vocês sabem disso. E eu estou gravando esse vídeo, né, para nós darmos continuidade às nossas atividades, tá bom? Então, nós vamos aí retomar a unidade 2, tá? Unidade 2, transformações. Lembrando que nós já vimos um pouco sobre alguns tipos de transformações, né? As reversíveis, as irreversíveis. E agora nós vamos entrar, né, nas mudanças dos estados físicos das substâncias, tá? Então eu quero que vocês aí abram a apostila. Lá na página 24, bom? Página 24 da apostila. E nós vamos aí começar a falar sobre os estados físicos das substâncias. Então vamos lá. Na natureza, as substâncias elas podem ser encontradas em 3 estados, tá? Principais, tá? Porque existem alguns estudos que mostram que outros 2 estados físicos estão sendo descobertos, tá? Mas por enquanto não tem nada provado, só tem esses 3, tá? Sólido, líquido e gasoso, tá? Então nós vamos estudar sobre como que a matéria ela se transforma nesses 3 estados, bom? No estado sólido, pessoal, a substância apresenta uma forma definida. Então olha só, quando está em estado sólido, é aquele formato, não tem como eu mudar, não depende do recipiente que eu colocar a substância, tá? Então, ela tem o seu estado definido. Então, olha só. A maioria dos objetos do dia a dia se encontra nesse estado, como caderno, óculos, pedra ou árvore, tá? Então, todos aí estão no estado sólido, tá? Então, a maioria dos objetos, ok? Exemplos aí, né, de substâncias sólidas na natureza, ó. A árvore, né, uma pedra. Então ela tem esse formato definido. Esse formato da árvore não vai mudar, o formato da pedra não vai mudar, tá bom? Então essas são as características do estado sólido, ok? No estado líquido, pessoal, a substância se apresenta de forma fluida, né, como a água. E fica do formato do recipiente que eu colocar. O exemplo que ele deu aí, né, uma jarra de suco. O suco é em estado líquido. Então, ele vai criar forma dependendo do recipiente que eu colocar. Se eu colocar ele, ó, em uma jarra, ele vai ficar do formato da jarra. Se eu colocar em um copo, vai ficar do formato do copo, tá? Então, o estado líquido é fluido e adquire a forma do recipiente que eu colocar ele, tá bom? Então, essas são as características do estado líquido. Agora, pessoal, nós temos, né, a forma do estado gasoso. O estado gasoso das substâncias, elas não apresentam forma definida. E também adquire o formato do recipiente que o contém. Então, olha só, os gases. Vou dar um exemplo dos vapores de água, né, um tipo de gás. Os vapores de água, eles não têm forma definida, porque eles ficam soltos no ar, então não tem como eu determinar a forma dele. E eles também se apresentam no formato que eu coloco no recipiente, que eu colocar em um recipiente. Por exemplo, se eu tiver, sabe aqueles cilindros de oxigênio que as pessoas que têm dificuldade para respirar utilizam? Vocês já viram? Então, ali dentro é gás, né? Então, dependendo do recipiente que eu colocar, ele vai adquirir uma forma. Aquele gás oxigênio que está dentro do cilindro, ele está na forma do cilindro. Agora, se eu passar ele para um cubo, um recipiente em formato de cubo, ele vai ficar do formato do cubo. Então, gasoso adquire a forma do recipiente, tá bom? Olha só. Isso pode ser observado como enchendo os balões. Outro exemplo muito bom para a gente falar sobre o estado gasoso, né? Olha só. Enchemos os balões de diferentes formatos com ar, que é composto de substância gasosa.
cada balão manterá o gás com seu formato definido. Então, um balão em forma de coração, o gás vai ficar em formato de coração. Um balão em formato de círculo vai ficar em formato de círculo. Tá bom? Então, olha só, vamos relembrar aí, vamos passar relembrando. Nós temos 3 estados físicos definidos, né? Existem mais 2, mas eles estão ainda em estudo. Então, os oficiais são 3, tá? Sólido, líquido e gasoso, tá? O estado sólido, ele apresenta forma definida e ele não se altera dependendo do recipiente onde que ele está. Ele vai ser sólido daquele formato e pronto. O líquido. O líquido, ele é fluido, assim como a água, e ele também vai se apresentar, ele vai se modificar o seu formato de acordo com o recipiente, tá? E o gasoso, ele não tem forma definida, porque ele fica disperso no ar, e ele vai se comportar, ele vai se modelar de acordo com o recipiente onde eu coloquei o gás, ok? Então, vamos prosseguindo, pessoal. Estamos na página 24, vamos para a página 25, todo mundo mudando aí comigo. Esses 3 estados, pessoal, eles podem adquirir mudanças. Um material que a gente sempre usa para explicar a mudança de estado físico da matéria é a água. A água, pessoal, ela tem esse poder de se apresentar de forma supernatural nos 3 estados físicos, nesses 3 estados físicos, né? Dependendo da temperatura que eu submeter a água, ela pode se apresentar nesses 3 estados físicos, tá? Então, olha só, a água é muito importante para a vida e para todos os seres vivos. Ela será utilizada como principal exemplo das transformações reversíveis do estado físico, pois é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas na natureza nesses 3 estados. Então, olha só, a água, como eu chamo, ela é um líquido mágico, tá? Então, a água, ela é solvente universal, ela dissolve a maioria dos materiais, né? Isso a gente tá vendo lá no 5º ano, então, ano que vem a gente vai ver sobre isso. A água, ela tem esse poder aí de se apresentar nos 3 estados físicos com facilidade, tá? Isso em casa, a gente pode transformar a água em casa, tá? Não precisamos de laboratórios sofisticados, tá? Então, olha só, a água, pessoal, ela pode se apresentar no estado sólido em formatos de cubo de gelo ou neve. A neve a gente não consegue fazer em casa, mas os cubos de gelo a gente não consegue fazer. Só colocar num copinho, numa forminha, colocar no congelador, eu consigo transformar a água para o estado sólido, né? Então, isso é muito fácil. Eu também tenho a água no estado líquido, né? É aquela que sai das nossas torneiras, que a mãe da gente usa para lavar a casa, é aquela que a gente usa para fazer comida, e também é a chuva, né? A chuva, ela é água em estado líquido. Então, é bem natural isso para nós. E ela também pode se apresentar no estado gasoso, pessoal. No estado gasoso, em formato de vapor de água, quando a água ferve. Quando a gente está fazendo cafezinho, né? A gente coloca a água lá para ferver, começa o processo de ebulição, tá? Nós vamos ver o que é ebulição. Ela consegue, então, evaporar, né? Então, esse vapor de água, a gente consegue também fazer na nossa casa, que é a característica da água no estado gasoso, tá bom, pessoal? Então, nós vamos sempre, quando nós falarmos de mudanças reversíveis, que são aquelas que pode ser convertida novamente no que era, a gente vai falar exclusivamente da água, tá? Porque a água é o líquido mágico, tá? Então, olha só. A água no estado sólido, ao ser aquecida, passa para a sua forma líquida. Esse processo é chamado de fusão. Então, a fusão, pessoal, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, a fusão é essa passagem aí. A água é gelo, e se eu deixar ela exposta ao calor, ela vai virar água líquida. Então, essa é a passagem chamada fusão.
tá bom? Já a mudança da água líquida para a forma sólida, ou seja, o inverso, é chamado de solidificação, tá bom? Então, olha só, os dois exemplos. Nós temos difusão, que é o gelo derretendo, né, se transformando em água novamente, e o exemplo de solidificação, que a gente pode fazer na nossa casa também, quando a gente prepara um sorvete, né? Então, é um exemplo aí de solidificação, o líquido sendo transformado em sólido, tá bom? Então, essas duas maneiras de transformação nós também podemos fazer na nossa casa, tá? Eu vou dar uma atividade para vocês, prática, para vocês estarem fazendo em casa, sobre mudança de estado físico, tá? Se a gente estivesse na escola, a gente fazia no laboratório, mas como nós não estamos, a gente vai fazer no nosso laboratório caseiro, que é a nossa cozinha, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Quando a água é líquida e aquecida, ocorre a vaporização, que é o processo em que a água se transforma em vapor. Então, o processo de vaporização é quando ela está líquida, né, ela está fluida, e passa para o processo, passa para o estado seguinte, que é o estado gasoso, tá? Quando essa mudança acontece de modo natural, pessoal, e lento, pelo aquecimento da luz, é chamado de evaporação. Então, nós temos dois nomes para a mesma mudança: vaporização e evaporação. A vaporização, nós falamos que é um processo artificial, tá? Ou seja, por exemplo, quando eu coloco uma água para ferver. Mas o processo de evaporação é um processo natural, que é quando, por exemplo, eu coloco uma roupa para secar no arame, né? Eu acabo de lavar minha roupa e coloco lá para secar. Ela vai, o que? A água que está na roupa, ela vai evaporar, porque é um processo natural. Eu não estou colocando nada mecânico ali, nada artificial, para poder fazer com que a água evapore. Então, esse processo, nós temos dois nomes. Então, vamos aprender a diferença aí dos dois, que eu vou estar cobrando essa diferença para vocês. Bom, se vocês não entenderam, volto o vídeo um pouquinho para vocês escutarem novamente, tá bom? Essa mudança, porém, pode ser acelerada com o uso da chama de fogo ou de aquecedores elétricos. Nesse caso, a vaporização é chamada de ebulição. Então, olha só, a ebulição que é esse processo aí que eu coloco uma chama, né? Eu acendo uma fogueira. Então, ebulição é essa parte aí artificial, tá? E evaporação é a parte natural, tá? Então, vamos recapitular aqui. Vaporização, vou falar de novo. Vaporização é o processo que transforma a água líquida em gás, tá? A evaporação é o processo lento, que demora, né? Como exemplo, a roupa no varal. E a ebulição é aquela que acontece quando eu coloco a água, aqui, ó, a água para ferver em uma panela. Tá bom? Então, esses são os dois exemplos que vocês podem estar utilizando quando eu perguntar, ok? E esse último da aula de hoje aí que nós vamos falar, tá? É a condensação. A condensação é quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, né? Ou seja, ela é vapor de água, né? Que está dispersa na atmosfera e ela volta a ser fluida, ela volta a ser líquida, tá? Então, é chamado esse processo aí, ó, de condensação. Para esse processo ocorrer, é necessário que que o vapor de água seja resfriada. Então, esse vapor, ele vai receber um choque, né? Um choque de resfriamento e ela vai se transformar em líquido. Esse é o exemplo de condensação, ó, mais prático que nós temos, que é a formação das nuvens, tá bom? Então, esse é um exemplo que vocês podem estar utilizando, ok? Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando mais, vou retomar, tá? Não se preocupem. E depois nós vamos falar aí no próximo vídeo sobre a dilatação e contração dos metais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido, tá? E até o próximo vídeo. Então, vamos fazer as atividades aí que eu passar, tá? E até o próximo vídeo.
Beijos!